Fala galera do canal Estudante, a gente vai falar sobre como calcular a inclinação e a área do telhado. Antes de a gente falar sobre a inclinação e a área do telhado, vamos falar sobre alguns elementos que compõem o telhado rapidamente. Então o telhado é composto por telhas, sejam elas de cerâmica, de concreto, de metal, mas a parte superior são as telhas que se apoiam sobre aquilo que a gente chama de trama. A trama é composta pelas ripas, nessa direção, e pelos caibros, os quais se apoiam nas terças que se apoiam na estrutura. Nesse caso aqui é um exemplo de tesoura. Muito bem, então o que a gente vai fazer na aula de hoje? A gente vai calcular essa área aqui do telhado, quanto que em metros quadrados representa essa área, que é uma área inclinada, é uma área diferente da área de projeção horizontal. Então é uma área inclinada, a gente vai ver como é que a gente calcula isso. E a gente também vai falar sobre a inclinação do telhado, como é que a gente usa a inclinação em porcentagem para calcular essa altura aqui, o que a gente costuma chamar de pendural, a partir da inclinação fornecida pelo fabricante, porque a inclinação da telha vai depender do tipo de telha, do material, do formato, e isso é fornecido pelo fabricante. Telhas metálicas, por exemplo, podem ter cerca de 10% de inclinação, telhas cerâmicas a partir de 30% e assim por diante. Então, aqui alguns exemplos de telha. Aqui dá para ver no detalhe a ripa. Aqui uma dica que a gente precisa falar que é o seguinte: quando a gente fala de porcentagem, a gente é muito comum falar em número inteiro, né? Então 10% significa o que em número matemático? Sem a porcentagem, 0,1. 50% significa 0,5. Então sempre a gente pega a vírgula que está no final, vamos pegar um exemplo aqui, 32. 32, a vírgula que não aparece está depois do 2, está à direita do 2, certo? Então a gente sempre joga duas vezes para a esquerda para tirar a porcentagem. Então ela estava aqui, né, no final do 2, vem duas vezes para a esquerda e fica 0,32. Isso vai ser importante para a gente fazer o cálculo da inclinação e achar a altura do nosso telhado a partir de agora. Então veja, dado um telhado, então aqui um formato genérico, a gente tem essa altura H que a gente quer calcular. Como é que a gente pode fazer esse cálculo? A partir do comprimento da base, então aqui a base do telhado tem um comprimento conhecido. A gente vai lá com a trena, com alguma ferramenta semelhante, mede o comprimento. E aí a gente vê com o fabricante qual a inclinação para o tipo de telhado que a gente quer fazer. Então, a partir da inclinação e do comprimento da base, a gente consegue achar a altura. Basta fazer a inclinação, que é dada em porcentagem, vezes o comprimento da base. Então, aqui, ó, a altura é igual à inclinação vezes o comprimento da base. Veja como é simples. Tenho aqui um comprimento da base de 6 metros, tenho uma inclinação de 30%. Quanto que é a altura? A altura H aqui, ó, vai ser 30%, que é 0,3, conforme a gente combinou, 0,3 vezes 6. Então, eu pego a base e multiplico por 30%, que vai ser 0,3. Então, 6 vezes 0,3, 1,8 metros. Esta é a altura do nosso telhado. Mais um exemplo aqui. Então, se eu mudar a base de 5, era 6, né? Isso. Agora eu quero um telhado menor aqui na base. Então, eu coloco 5 metros e coloco uma inclinação maior de 32%. Qual é a altura que vai dar? Então, eu faço 5 vezes 32%. 5 vezes 32% é a mesma coisa do que 5 vezes 0,32. Então, aqui, ó, 5 vezes 0,32, que vai dar 1,6 metros. Portanto, essa é a altura do meu telhado. Agora, suponha que você queira fazer o inverso. Imagine que já tem um telhado e você quer determinar a inclinação do telhado que está construído. Então, tem um telhado lá do lado e você vai fazer a continuidade desse telhado. Então, você precisa manter a inclinação. Como é que você faz? Você pega a altura do telhado e divide pelo comprimento na horizontal. Então, veja, 1,6 aqui do lado, ó, 1,6 dividido por 5 vai dar a inclinação, 32%. Tá vendo? Vamos voltar no outro exemplo. Aqui, ó. Aqui nesse nosso exemplo, como é que a gente determinaria a inclinação? Finge que você não sabe que é 30%. Então, a gente faria assim, ó, 1,8, pega a altura e divide pelo comprimento na horizontal, que vai dar 0,3, que é a mesma coisa do que 30%. Fácil, né? Vamos lá. Continuando aqui, no caso de haver beiral, e geralmente existe o beiral, qual é o comprimento horizontal que você vai considerar? Você vai considerar o comprimento horizontal que pega, inclusive, essa parte aqui do beiral. Então, veja que o comprimento de 7 metros já está considerando o beiral. E aí, para você determinar a altura a partir de uma inclinação fornecida pelo fabricante, fica muito fácil. 7 vezes 0,3. 7 vezes 0,3 vai dar 2,1 metros, é aquilo que está mostrado aqui no cantinho. E se a gente quiser calcular este comprimento aqui, ó, o comprimento inclinado? Então veja, o que eu já te ensinei a fazer?
Já te ensinei a calcular a altura a partir da inclinação e do comprimento da base. Também te mostrei o caminho inverso, como é que você calcula a inclinação, tendo a altura e o comprimento da base. Agora eu vou te ensinar como calcular o comprimento inclinado. O comprimento inclinado vai ser dado por essa fórmula aqui que se chama Teorema de Pitágoras. Como é que eu faço? Eu tiro a raiz dos lados elevados ao quadrado. Então veja, eu elevo 5 ao quadrado e 1,6 ao quadrado. Aqui, ó, 5 elevado ao quadrado mais 1,6 ao quadrado. Dessa soma eu tiro a raiz quadrada, que chega em 5,2. Vou te mostrar no exemplo no celular como você fazer isso na calculadora, mas poderia ser feito no Excel ou mesmo na mão, dependendo dos valores. Bom, pessoal, então usando o celular para calcular o Teorema de Pitágoras, eu vou começar clicando aqui em raiz. Então eu seguro raiz, clico em raiz quadrada, aí eu coloco o primeiro valor do lado e elevo ao quadrado. O primeiro lado vale 5, então eu pego 5 e clico aqui, ó, em x elevado ao quadrado. Então x elevado ao quadrado mais o outro lado vale 1,6, então 1,6, clico nesse x aqui novamente, então 1,6 elevado ao quadrado, e o resultado vai ser 5,25 aproximadamente, beleza? Bom, então imagine que você tenha usado o Teorema de Pitágoras para um outro tipo de telhado e tenha obtido o valor aqui de 8 metros de comprimento nessa direção aqui inclinada, usando o Teorema de Pitágoras conforme eu te expliquei anteriormente. E você também saiba que o comprimento nessa direção aqui vale a 12 metros. Qual é a área do telhado? Que é a área que vai ser preenchida com as telhas. Basta fazer o produto do comprimento inclinado, 8, vezes esse comprimento na horizontal, 12. 8 vezes 12 vai dar 128 metros quadrados e esta é a área do nosso telhado. Beleza? Bom, galera, eu fico por aqui. Se você gostou, não esqueça de deixar o like e, havendo interesse, eu posso fazer outros vídeos calculando tipo de telha, quantidade de telha por tipo de telha, quantidade de ripa em metro linear, de caibro e assim por diante, beleza? Um abraço para vocês e até a próxima.